Filipenses, o livro da Bíblia que um dos que eu mais amo, porque é um livro onde Paulo encoraja, anima, fala tanto sobre alegria, sobre estar contente em toda e qualquer situação, né, que a gente não se deve deixar levar pelas emoções, que a gente tem que resistir a os ataques, né, de Satanás. Então hoje nós vamos começar, a gente já viu que Efésios, né, também foi uma carta de encorajamento, de ânimo para a igreja de Éfeso, diferente da de Coríntios. As 2 de Coríntios são cartas de repreensão, né, puxão de orelha mesmo, que Paulo estava dando para a igreja de Corinto. Já Efésios e Filipenses já são mais cartas, assim, de consolo, de ânimo, né. E essa carta de Filipenses, Paulo está agradecendo a esses irmãos pela uma oferta generosa que eles tinham dado. Então a gente vai ver e eu acho tão gostoso, porque só estudando a Bíblia que a gente, entende essas coisas, né. Um parêntese aqui, não sei se vocês viram, eu coloquei rapidinho semana passada no meu, story do Instagram e do Facebook, um pastor, eu nem sei de onde que ele é, mas eu achei excelente, ele falando que você para ir para o céu, você precisa conhecer a Bíblia, porque senão você vai chegar lá, aí o Pedro vai falar: "Bem-vindo aos céus, que coisa boa que você chegou, aqui vou te apresentar Abacuque". Aí o Abacuque vem: "Ei, tudo bem, Elcio? E aí, gostou do meu livro?". "Livro? Que livro?". Aí vem outro e fala assim: "Ah, aqui ó, aqui está o Amós". Aí o Amós: "E aí, gostou do meu livro?". Aí você também tem livro lá na Bíblia? Então, a gente vai passar vergonha, ele falando, eu achei ótimo, né, ele falou: "Nossa, tem gente que vai passar muita vergonha no céu, porque não vai saber quem é quem, né". Então, eu acho que eu achei gostoso, porque para mim, quando eu penso no céu, a coisa que eu mais quero é ver esses personagens bíblicos, é sentar e conversar. E eu nem é eu acho assim, a minha impressão de céu não tem tempo, né. Então, eu acho que eu vou até conseguir ir lá naquela época lá do Egito, quando o pessoal estava viajando no deserto, e experimentar essas coisas, né, com as pessoas. Eu acho que vai ser lindo demais. Então, é isso, a palavra de Deus, ela nos ensina, e é só estudando que a gente vai saber. Então, hoje, essa carta de Filipenses, nós que já estamos aqui há mais tempo, né, nós estudamos junto o livro de Atos. Lá no livro de Atos, nos conta como que Paulo chegou em Filipos, né? Qual foi a circunstância que ele chegou lá e a igreja que ele fundou lá. Por quê? Porque Deus tinha chamado, quando ele teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, Deus tinha chamado Paulo para levar o evangelho para os gentios, para mim e para você, né? Do mundo inteiro. Então, Paulo saiu de Israel, pegou navio, foi para tudo quanto é canto, né, foi na Ásia, naquelas áreas ali, foi pra Itália, onde ele acabou ficando preso lá, né. Então, é importante a gente conhecer esses detalhes, né. Então essa carta de Filipenses foi escrita mais ou menos no ano de 62 depois de Cristo. Então, assim, né, tinha passado o quê? Uns 30 anos que Jesus tinha morrido, não é tanto assim, né, muita gente naquela época já tinha ouvido falar ou tinha até visto, né, Jesus. Então, quando eu mandar o texto para vocês com o vídeo, dá uma olhadinha, porque lá eu coloco onde em Atos está a história de Paulo chegando a Éfeso, ó, a Filipos, como que ele chegou, qual que foi o chamado de Deus, né, para ele ir para lá. E em Coríntios, a gente viu quando Paulo estava repreendendo, né, a igreja de Corinto por ser uma igreja egoísta, por ser uma igreja que estava se afastando dos ensinos do evangelho, ele citou o exemplo dos filipenses, que tinham mandado oferta e ajuda para eles. Então, eles, desde que Paulo esteve lá e saiu de lá, essa igreja de Filipos tem sido
companheira de Paulo, tem suportado não só financeiramente, mas com orações. Então, essa carta de hoje foi uma carta, no primeiro capítulo, né, de agradecimento. Ele está agradecendo a oferta que Epafrodito levou para eles. Um nome muito interessante. O texto básico aqui, que ele vai falar, é sobre como que a gente deve enfrentar as dificuldades. Como a gente já falou no livro de Efésios, no Filipenses, não mudou nada. Ele continua na prisão, né? E a maneira que ele começa aqui, em Efésios, parece que ele estava em prisão domiciliar. Do jeito que ele fala nessa carta, parece, ou ele tinha passado pela prisão no palácio, ou ele estava naquele momento. Então, nós vamos começar a ler. Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, então ele estava com Timóteo, seu companheiro, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, graça e paz é uma maneira característica de Paulo começar uma das suas cartas, né? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí ele começa, ação de graças. Dou graças a meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Então, vamos dar uma desmiuçadinha, né, nisso aqui. Ele expressa gratidão à igreja, né? Então, ele vem no versículo 3. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. É gostoso, né? Todos nós devemos ter pessoas que a gente sente saudade ou que a gente, quando ora, agradece a Deus por aquelas pessoas estarem na nossa vida, né? São amigos, são famílias, mas todos nós temos pessoas que enche o nosso coração de alegria. E eu acho que esse pessoal lá de Filipos era esse tipo de pessoas para Paulo, né? Eles enchiam, cada vez que Paulo lembrava deles, ele se alegrava, ele enchia o coração de alegria, só de lembrar do tempo que eles passaram juntos, lembrar do apoio, sabia que eles estavam sustentando em oração. O capítulo 1 revela não apenas a profundidade do amor e carinho que Paulo tinha por eles, mas também a sua preocupação, que eles mantivessem a fé firme, que eles não desanimassem. Por quê? Porque por serem cristãos, por haverem aceitado a Jesus, esse pessoal também passava por perseguições. Não era só Paulo que estava enfrentando prisões, não, tinha várias pessoas da igreja que também estavam sendo perseguidas. E o interessante é que a perseguição vinha de dois lados: dos judeus, né, que não acreditavam, que achavam que era uma heresia, e dos romanos. Então, a pessoa ficava ali no meio, né? Então, a opressão era grande, né? Os ataques de Satanás sobre eles eram muito grandes. Os filipenses formavam uma parceria com Paulo, para que Paulo pudesse pregar o evangelho. Hoje em dia, eu fico pensando assim, eu já falei disso aqui antes, né? Não todas as pessoas são chamadas para ser missionários ou para ir para o fim do mundo, para pregar o evangelho, levar a mensagem de Jesus para outras pessoas. Nem todo mundo é chamado para isso. Mas eu sou chamada a ajudar essas pessoas que Deus está enviando para o fim do mundo, né? Então, por exemplo, cada pessoa, cada missionário. Ontem eu estava no estudo bíblico na igreja, eu achei tão interessante que ela falou: eu acho que uma das coisas melhores no céu vai ser a gente chegar lá e encontrar alguém que falou: olha, eu ouvi falar de Jesus porque você
contribuiu para tal missionário chegar na África ou chegar na China, né? Então, assim, a minha pequena participação na vida de um missionário pode estar colocando tesouros na sua caixinha lá do céu, né? Ou, por exemplo, você vai encontrar um que fala assim, ai, quando você me deu, por exemplo, eu, né, que sempre dei aula de escola dominical, aí uma aluninha minha lá de quando eu comecei, né, pequenininha, falava assim, chego lá no céu, olha, porque eu fui sua aluna, porque você me falou de Jesus, hoje eu estou aqui, né? Então, assim, que bênção que vai ser a gente poder receber esses presentes, né? Presentes de participação em levar o evangelho. Então, se você souber de alguém que está numa obra missionária, sabe, ajuda, nem que seja um pouquinho, né? Por exemplo, o Jim fica assim, você tem que parar de dar dinheiro para todo mundo. Mas aqui, pelo menos, tem alguns que você dá e tem desconta, né, no imposto de renda. Mas, por exemplo, minha prima, que é missionária lá no Timor, lá na Indonésia, né? Não tem. Eu falo, não, eu vou continuar ajudando, é pouco, mas eu sei que faz diferença para ela, né? E para a família. Tem uma outra missão que chama A21, que resgata meninas que foram levadas para child trafficking. Então, pouquinho, dou $30 por mês, mas é minha participação. Então, procure investir, sabe, pelo menos um pouquinho, em uma missão que vai salvar almas. Eu acho muito importante você dar comida física para alguém que está passando necessidade, né? Mas a alimentação da alma é muito mais importante, né? Então, eu queria deixar isso aqui para vocês hoje. Paulo estava confiante que a obra que havia sido iniciada. O que é a obra que havia sido iniciada? Quando ele chegou lá, em Filipos, para levar o evangelho, eu estava lendo, e Filipos era como assim uma segunda Roma, né? Em tamanho menor, um pouco menor, e eles tentavam imitar Roma em tudo, né? Era uma colônia romana. E então, Paulo, quando chegou lá, ele era uma mistura das coisas místicas que tinham os gentios, né? Mais as coisas romanas, então era tudo ali. Os gregos romanos tinha. A gente, se você estudar um pouquinho da mitologia, você vai ver que os, os deuses, né? Que eles tinham gregos e romanos, mudavam um pouquinho o nome, mas era a mesma coisa, né? Então eles se entrelaçavam ali. Então era uma cultura cheia de misticismo, cheia de coisas assim, de medo, né? Eles tinham que fazer aquilo, porque senão o tal do Deus deles era punidor, era cada um era. Lembra que quando Paulo chegou em Atenas, que tinham todos aqueles deuses, né? Cada um com uma responsabilidade de ajudar em alguma área, né? E tinha um que estava vazio. E Paulo falou: esse é o meu Deus, o Deus desconhecido, que vocês não sabem quem é esse o Deus que eu sirvo, né? O único Deus que eu sirvo. Então, assim, é fascinante, eu acho. Eu falo que Paulo, depois de ver Jesus, é Paulo que eu quero ver, porque ele realmente ele é fascinante, assim, a experiência de vida que ele teve, né? E assim, as dificuldades que ele passou por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Então, essa obra começou quando ele chegou lá em Filipos. E ele sabia que não era ele que ia completar essa obra. A obra foi iniciada por ele, mas foi o Espírito Santo que levou ele ali, e é o Espírito Santo que fez a obra no coração das pessoas. Não é eu que vou fazer nada na mente, no coração de vocês. Eu estou aqui trazendo uma mensagem e o Espírito Santo é que trabalha. Quando a gente deixa ele trabalhar, é ele que trabalha. Ele abre a nossa mente, ele faz a gente entender as coisas, né? Foi isso que Jesus falou, que quando ele fosse, o Espírito Santo viria e ele nos ensinaria, ele nos faria entender, nos faria lembrar das coisas que a gente aprendeu, né? Então, ele sabia que a obra da salvação, a obra do cristão, só vai ser completa totalmente quando a gente ou morrer ou quando Jesus voltar. Aí sim, enquanto a gente estiver nesse corpo aqui, não vai ser completo. Vai estar sempre faltando um pouquinho, né? A perfeição de Deus não pode
entrar nesse corpo perecível nosso. Tem que ser no corpo renovado, no corpo espiritual, né? No novo homem. Então, continuando. É justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha, como tenho saudades de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Então, aqui, gente, eu quero deixar bem claro, todos esses estudos que a gente tem feito, né, com as cartas de Paulo, que foram destinadas a um grupo de pessoas em especial, Paulo escreveu essas cartas para os irmãos de Filipe, mas essa carta é tão real para mim e para você. As mensagens que Paulo está dizendo para esse povo é a mesma mensagem que ele quer que eu e você escute. É a mesma mensagem de esperança, de conforto, né? Então, não fica lendo isso aqui simplesmente como um documento histórico. Não, isso é vivo. Isso aqui é para mim e para você hoje, no ano de 2024. Exatamente como foi para esse povo aqui no ano de 62 depois de Cristo. Essa mensagem é viva. E essa é a maior prova do evangelho, gente, que ela não fica velha, ela se renova a cada dia nos nossos corações, né? Aí, continuando, no versículo 9 ao 11 agora, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus. Não é eu sendo boazinha, eu praticar todos os rituais. Não é isso. É através do que Jesus já fez por mim e por você, né? Claro, quando a gente tem Jesus no nosso coração, em obediência, em amor, a gente vai querer agradá-lo. A gente vai querer obedecer às coisas que estão ali. Mas eu não vou obedecer porque eu quero um favor. Não é troca, é gratidão. Né? Eu acho que é isso que a gente quer de um filho. Né? A gente quer gratidão, a gente quer aquele coração que reconhece o amor que a gente tem por eles. E a mesma coisa com Deus. É isso que ele quer de nós. Gratidão, né? Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, olha a oração de Paulo para eles. A minha oração é que o amor de vocês aumente. Essa igreja tinha muito amor. O amor deles já transbordava por Paulo e talvez por outras pessoas também. Eles eram uma igreja generosa. Mas o amor e a generosidade sempre podem crescer. Não tem um limite na nossa vida. Amor, quanto mais melhor, né? Então, a gente orar para que o nosso amor aumente é bom. Quanto mais, a gente nunca vai estar, não, já tenho amor demais, não preciso mais não. Não, a gente sempre vai precisar de mais, porque vai ter sempre aquela pessoinha que vai ali naquele cantinho e vai fazer alguma coisa que a gente... Então, nós vamos precisar de mais amor, mais, mais e mais. Quanto mais, melhor. Ele orou para que eles fossem cheios do conhecimento, discernimento, sabedoria. Até para fazer caridade, generosidade, a gente precisa de discernimento, de sabedoria, né? Precisa saber canalizar para o lugar certo, da maneira certa. Às vezes, a gente pensa que é amor, mas não é, né? Com exceção, a gente está fazendo uma coisa que está sufocando o outro. Então, é importante ter discernimento, ter sabedoria, então, percepção das coisas certas. Então, essa era a oração de Paulo, que eles fossem puros e irrepreensíveis, né? Puro do coração, puro na alma, puro na mente, irrepreensíveis na conduta, na maneira que eles agiam, né? Por quê?
não só para no meio dos homens, mas para que ela agradasse a Deus. E o reflexo disso, né, eu acho que a coisa mais importante é a gente viver uma vida de fé que faz com que as pessoas queiram o que eu tenho. Porque se a minha fé está sendo uma fé que as pessoas, ih, não, nossa, mas é beata demais, que coisa feia, que chatura, só fala nisso. Então, em vez de atrair, vai afastar. Também, eu não vou ficar tentando fazer todo mundo gostar de mim, né? Não. É sabedoria, discernimento e conhecimento. Percepção da hora certa de falar, da maneira certa de agir, né? Então, nós precisamos disso. Essa é a oração de Paulo para eles, mas é a oração dele para nós também, né? Que eles fossem cheios do fruto da justiça, né? A gente já viu semana passada que a couraça da justiça, a justiça de quê? A justiça de Deus, é a única justiça perfeita. Toda justiça humana vai falhar em algum ponto, mas a justiça de Deus é perfeita. E para produzir frutos dessa justiça, a gente tem que estar conectado com Jesus Cristo, que é aquele que usa, né? Lá em João, quando ele fala da videira verdadeira, né? Ele dizia, Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. O ramo que fica pegadinho em mim vai dar fruto, mas aquele ramo que não está conectado comigo, com a videira verdadeira, o Salvador, não vai dar fruto. E aí o que vai acontecer? O pai vai vir, vai cortar e jogar fora no pé para pegar fogo, né? Então, é importante a gente estar conectados na videira verdadeira que é Jesus, né? Então, essa foi a oração de Paulo para os filipenses e é para mim e para você, né? Que o nosso amor aumente, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, conhecimento, percepção das coisas dele, né? Que a gente seja puro, irrepreensível, que a gente busque a santificação e que a gente produza frutos. Frutos. Temos que ter uma vida frutífera, produzindo frutos. Como que a gente produz fruto? A gente produz frutos quando a gente leva essa mensagem do evangelho para outras pessoas. Quando a gente consegue trazer paz, ou pedir, orar por alguém que está enfermo, ou ajudar alguém que está carente, né? Esses são os frutos que a gente pode produzir no evangelho. Então, continuando, quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com ousadia. Então, que Paulo está dizendo aqui? Ele queria que esse pessoal de Filipos entendesse que tudo que tinha acontecido com ele, a prisão, os açoites, as coisas desagradáveis que tinham acontecido com ele, não era porque ele fez nada errado, mas era a provisão de Deus para usar Paulo para levar esse evangelho até no meio das cadeias. Então, ele está falando aqui que por causa dele estar preso lá e por causa da sua atitude, os guardas sabiam que ele não estava ali porque ele merecia estar ali. Eles sabiam que ele estava ali por amor a Cristo, que ele era um prisioneiro que não era um prisioneiro marginal, um prisioneiro ladrão, assassino, mas ele estava ali por causa de Jesus. E eles queriam o que Paulo tinha. Por quê? Porque Paulo não estava reclamando, Paulo não estava chorando o dia inteiro, Paulo estava testemunhando, usando as oportunidades para testemunhar a respeito de Jesus, né? E Paulo estava preocupado com os irmãos de Filipe, por quê? Ele não queria que as pessoas desanimassem. Ao vê-lo sofrendo, que as pessoas falassem: ah, não vou querer isso, não, né? Porque vai dar esse sofrimento. Paulo queria que eles entendessem que até no sofrimento Deus estava sendo glorificado. Gente, a Bíblia fala muito de sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? É quando você consegue, no meio
da dificuldade, no meio da depressão, no meio das tribulações, da enfermidade, você consegue agradecer a Deus pelas coisas que você tem, até pelas dificuldades. Deus, o que o Senhor tem para me ensinar nesse processo? Né? Como eu posso ser usada por ti nesse processo? Eu tenho um amigo da igreja que, em novembro, fez uma cirurgia. Ele, uma pessoa que era meio assim, sabe, altiva, não era uma pessoa muito agradável, mas fez uma cirurgia nas costas em novembro. Passou da cirurgia, ficou totalmente paralisado, em cadeira de roda, não conseguia mexer o pé. E foi difícil as primeiras semanas para a esposa, né, para a família, mas umas 3 semanas atrás eu convidei eles para virem jantar e ele veio com o andador, assim, né? Primeira vez que ele estava usando o andador. Mas o que mais me chamou a atenção foi ele me dizer que no meio dos piores dias da vida dele, ele tinha encontrado em Deus um motivo para tudo que estava acontecendo com ele. Então, ele falou: eu não ia deixar nenhuma enfermeira, nenhuma fisioterapeuta sair de perto de mim sem eu falar de Jesus para ela. Gente, isso é fazer limonada de um limão muito verde, porque os médicos não disseram para ele se ou quando ele voltará a caminhar. Mas no meio disso, ele está encontrando uma maneira de glorificar a Deus. Eu fiquei assim, porque eu não conhecia esse lado dele. Eu acho que até a situação quebrou um pouquinho aquela altivez, aquela soberba dele, sabe? E ele conseguindo ver propósito nisso. Para mim foi assim, não, maravilhoso. Eu fiquei dando graças a Deus pelo que estava acontecendo com ele, né? E a mesma coisa estava acontecendo com Paulo. Agora, esse pessoal de Filipos havia visto Paulo ser liberto algumas vezes, né? Deus tirou ele da cadeia, ou tirou teve uma época que Paulo foi quase apedrejado, né? O pessoal veio e bateu muito nele, largaram ele lá porque pensaram que ele estava morto, mas ainda não era a hora dele. Então, assim, eles tinham visto o livramento de Paulo em muitas vezes. Então, assim, Paulo não queria que eles pensassem que Deus deixou de abençoá-lo, sabe? Que Deus continuava com ele e que Deus estava sendo glorificado através da vida dele, né? Então, isso era uma preocupação que Paulo queria deixar clara com os irmãos lá da igreja de Filipos, que Deus continuava usando a Paulo, até mesmo nas cadeias. E quando ele fala que ele está em cadeias, né? Então eu acho que ele estava na prisão, né? Não estava na prisão domiciliar, porque eu acho que na prisão domiciliar ele não ficava amarrado com corrente, né? Mas quando ele estava no castelo amarrado, ele ficava. O tempo de Paulo não foi desperdiçado durante o seu aprisionamento. Deus nunca desperdiça o nosso tempo, não importa o que você esteja passando. Deus pode te usar. Você pode ser bênção nas mãos de Deus, independente das suas circunstâncias. Ele quer te usar. Ele quer que você seja testemunho, que ele continue atuando na sua vida, que isso vai passar. Né? Eu pensando assim, muitas vezes, eu falei isso semana passada ou na outra, que a gente ora para Deus tirar, né, da gente. Ai, não, tira isso de mim, ou me livra dessa situação. E se Deus quer te usar nessa situação? E se Deus quer te ensinar uma lição nessa situação? Então, vamos mudar um pouquinho a nossa oração. Quando a gente orar, Deus, usa-me, ou ensina-me alguma coisa através dessa circunstância difícil que eu estou passando, né? As circunstâncias envolvendo a prisão de Paulo e a sua conduta deixou claro para todos os que estavam envolvidos que ele não era apenas um prisioneiro. Ali todo mundo sabia, ele não era um qualquer, né? Mas ele era emissário de Jesus Cristo. E esse testemunho de Paulo levou muita gente à conversão.
muita, né? Com isso, podemos ver que Paulo podia ministrar efetivamente. Agora, você fica pensando assim, né? Porque Jesus foi perfeito, ele era Deus. Aí tem muita gente que pensa assim: ah, não, ele não sofreu, né? Porque ele era Deus, então. Agora, ele sofreu sim, porque ele era 100% homem. Então, ele sentiu as dores que ele sentiu, né? Ele sentiu tristeza, como a gente sente. Agora, Paulo era homem, homem. 100% homem, 100% homem, só isso, né? E se Paulo conseguiu isso, eu e você também conseguimos. Ele não é melhor do que nós, não. Cada um de nós que buscamos a Deus com sinceridade, podemos alcançar esse nível de relacionamento com Deus. Está disponível, não é privilégio de poucos. Está disponível para cada um de nós, né? O aprisionamento de Paulo deu aos cristãos em volta dele, que não estavam aprisionados, né, os que estavam vendo lá de fora, deu maior confiança, coragem para testemunhar do evangelho. Eles viram que Paulo tinha alegria no meio da provação, viram que Deus cuidava de Paulo diante dessas circunstâncias, e eles viram ainda que Deus podia usar a Paulo mesmo nessas circunstâncias tão desagradáveis que ele vivia, né? Aí vamos continuar. É verdade que alguns, aí ele vem falando, porque Paulo não era só as cadeias, não era só a prisão, não era só a necessidade física que atormentava Paulo. Tinha o estresse mental também, porque tinha gente que perseguia ele até dentro da igreja. Tinham aqueles rivais que queriam o nome deles, né, ser exaltado. Então, Paulo fala aqui agora, no versículo 15: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição, mas importa. Que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, sejam por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Não, aqui a gente vai entender uma coisa. Paulo era muito zeloso do evangelho. Então, se simplesmente o que tivesse acontecendo aqui era egoísmo, inveja, rivalidade, desejo de aparecer, então ele fala: não estou nem aí, deixa eles estão pregando o evangelho certo. Agora, se fosse uma heresia, um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo, Paulo não ia permitir, né? Mas o que estava acontecendo ali era, a gente viu isso lá em Coríntios. Coríntios, haviam pessoas que vinham pregar o evangelho de uma maneira eloquente, e, gente, não podemos esquecer que Paulo, apesar da postura que ele estava vivendo agora, ele era um homem de classe, ele era um homem que estudou com os mais altos judeus da época. Ele estudou grego, ele falava grego, falava hebreu, falava, então assim, falava o italiano. Então assim, para Paulo, ele era uma pessoa de uma educação em termos de intelectual elevado, mas o que ele queria? Ele queria levar o evangelho de uma maneira simples. Ele não queria ficar falando palavras bonitas. Lembra quando ele falou: eu prefiro falar 5 palavras que o povo entende do que 1000 que ninguém vai entender nada, né? Então, lá na igreja de Corinto, quando chegavam esses homens bem vestidos, né, cheios de túnicas, aquelas coisas, e falava aquelas palavras que ninguém entendia, eles estavam desprezando a Paulo porque ele era humilde e porque ele falava com simplicidade. Então, aqui, outra vez, Paulo encontra essa mesma situação. Pessoas que queriam que ele ficasse lá na cadeia para que essas pessoas subissem e ficassem famosas, né? A gente nem sabe quem elas são, né? Não foi famosa nada, podia até ter sido ali naquela semaninha, mas ó, quem está famoso aqui é Paulo. Por quê? Porque ele não se importava com essas coisas.
para ele o importante era servir a Deus e ser testemunha do evangelho, né? É importante ressaltar que, apesar dos motivos estarem equivocados, a mensagem que eles estavam pregando era correta, né? Então ele fala, ó, aqueles que pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que eu vou ficar preocupado, que eu vou ficar triste, deixa eles. O que importa é que a mensagem está sendo pregada, né? Em Gálatas 1, de 6 a 9, a gente pode... Vou lá ler, porque eu acho que é Gálatas 1, 6. Fala assim, admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente, viu quando ele escreveu lá para os Gálatas? Eles estavam saindo, escutando alguém que estava falando de uma mensagem errada, então ele não deixava, né? Mas se ali, em Filipenses, eles estavam pregando o evangelho só com os motivos... Hoje em dia, gente, eu fico pensando assim, né? Tem gente que fica brava porque tá cheio de heresia hoje em dia, até pastores que eram tão fortes assim que eu conheci, que falavam... Tipo, tem uma moça aqui em Houston que eu adorava os estudos bíblicos dela, os antigos eu até ainda gosto. Hoje em dia, ela não sei o que que deu na mulher, que a mulher agora está falando umas besteiras atrás da outra. Aí eu fico pensando, gente, o que está acontecendo, né? Então, assim, é, a, a, a verdade está sendo deturpada. E a gente tem que ter cuidado com quem que a gente escuta, né? Eu falei para vocês outro dia, a mensagem pode até ser bonita, mas se você não conhece a verdade, você não vai saber distinguir. Por isso que é importante mergulhar na Bíblia, mergulhar na palavra de Deus, conhecer, né, a palavra de Deus para saber distinguir entre a verdade. A atitude de Paulo era mais ou menos assim: se você prega o evangelho verdadeiro, eu não me importo com quais sejam os seus motivos. Se os seus motivos são ruins, Deus vai lidar com você. Isso aí é problema entre você e Deus. Porém, o evangelho está sendo pregado. E Deus, o Espírito Santo, vai trabalhar no coração da pessoa que tiver que trabalhar, independente dos motivos da pessoa que está falando. Então, hoje em dia, a gente tem esses que querem ganhar fortuna, né? E estão usando o evangelho, está falando de Jesus, está falando da salvação. Então, tá, deixa, né? Eu espero que as pessoas, uma vez que passem daquela primeira fase, vão procurar profundidade na palavra de Deus, né? Aí ele continua, porém, se você prega um evangelho falso, não importa quais sejam os seus motivos, Deus vai lidar com você também. Você é perigoso e deve parar de pregar o evangelho. Então, Paulo era zeloso do evangelho, mas ele não era, ele não tinha orgulho diante dos homens. O orgulho dele era diante de Deus. A alegria dele era diante de Deus. Né? Eu falo várias vezes, eu já falei aqui também, que o que a gente recebe aqui, a gente deixa de receber lá. Então, se você quer ser muito elogiado, se você dá uma oferta e você quer que todo mundo bate palma porque você fez bonitinho, então pronto, já ganhou a sua recompensa aqui. Agora, se você faz caladinho, que a mão direita não faz, a outra não sabe, Deus está acumulando, Deus está guardando, Ele está tomando nota. Então, quem que você quer que saiba das suas boas ações? A pessoa que anda com você ou ele lá em cima? Né? A gente tem que pensar muito nisso. Continuando, versículo 20. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Então, a preocupação dele era não envergonhar o evangelho, não decepcionar a Deus. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo confiava em Deus plenamente. Para ele, a vida e a morte era a mesma coisa. A vida, nós vamos ver daqui a pouco, era um privilégio, uma oportunidade de falar do evangelho. A morte era até face a face com esse Deus maravilhoso, com esse Cristo que ele pregava tanto. Então,
né? Não tinha perda para ele, né? Não importava, qualquer um dos dois era bênção para ele. Apesar de estar na prisão aguardando o julgamento de César, Paulo tinha confiança de que ele estava no centro da vontade de Deus. Ele sabia que Deus não o estava punindo, ele não tinha feito nada errado. Ele estava sendo usado por Deus naquela situação. Paulo também sabia e admitiu aos filipenses que ele talvez não fosse libertado. Vamos continuar aqui, ó. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, ele falou: olha, se eu não sair daqui, Deus vai ser exaltado, né? Porque para mim, olha só, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é a minha maneira de pensar. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que eu quero, por isso que eu não vejo a hora, mas não vou pular na frente do caminhão, não vou pular da janela, não. Mas na hora que Deus falar, vem, eu vou correndo, porque não tem nada melhor do dia que eu ver face a face, meu Senhor, né? Paulo não viveu a sua vida para preservar ou se promover, mas sim para glorificar a Jesus Cristo. Se Jesus um dia dissesse para Paulo que ele poderia glorificá-lo melhor dando a sua vida, como Estevão, né? Que foi o mártir lá, então Paulo ficaria feliz por essa oportunidade. Os irmãos de Filipenses queriam ver a Paulo outra vez, e pelo que eu li, eu vou estudar um pouquinho mais, mas eu acho que ele ainda voltou rapidamente a Filipos antes de morrer. Não, teve um break aí durante essa prisão. Mas eles queriam que Paulo voltasse, eles queriam ver a Paulo de novo, mas Paulo está dizendo, talvez eu não vá, né? Não sei o que Deus tem para mim. E às vezes a gente vive querendo saber tudo, né? A gente quer saber o dia de amanhã, o que eu vou fazer, o que eu não vou. Minha avó sempre falava assim, quando eu falava, porque amanhã eu vou não sei aonde, ela, Elce, se Deus quiser, farei isso, farei aquilo. Desde pequenininho. Então, é se Deus quiser, né? Eu não tenho controle. Eu penso que eu tenho controle da minha vida, mas quem tem é Ele, né? Ele que tem os meus dias escritos e determinados, cada um deles, né? Quantas vezes nós queremos ditar para Deus como Ele pode e não pode ser glorificado nas nossas vidas? Paulo, sabiamente, deixou que Deus decidisse isso na vida dele, né? Continuando, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. Então, já não sei o que eu escolho. Olha o dilema. Estou pressionado por dois lados. Desejo partir e estar com Jesus. Mas também tem muita gente aqui que precisa de mim. Quero continuar levando a mensagem do Evangelho. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu esteja, que eu fique aqui, né? Então, gente, todo o cristão que tem um relacionamento com Jesus devia ter essa percepção de vida e de morte. A minha vida é para glorificar a Deus. Seja lá como Deus quer ser glorificado na minha vida, né? Paulo sabia que a morte não era uma derrota. Não é uma derrota para o cristão. Ela é meramente uma graduação para a eternidade. Um lucro. É você receber o prêmio da sua estada na Terra, né? Na minha igreja, o pastor fala isso mesmo. Foi graduado. Foi a primeira vez que eu escutei falar da morte assim, né? De graduação. Fulano graduou. E é verdade, né? A gente completou todo o plano que Deus tinha para nós. Agora, nós vamos ter um dia de apresentar diante daquele que vai julgar todas as coisas, né? Por isso é importante a maneira que eu vivo aqui, né? Porque nós vamos
A salvação nos garante a eternidade, nos garante o céu. Não é o que eu faço que vai determinar se eu vou ou não vou para o céu. É Jesus que determina, só Ele. Agora, o que eu faço com o meu tempo, o que eu faço com o meu corpo, o que eu faço com esse evangelho maravilhoso que eu tenho, isso sim, eu vou ter que dar contas diante de Deus. Os dons que Ele te deu, os presentes, as vocações que Ele te deu, você precisa usar. Você precisa usar, porque Ele vai querer contas. Lembra daquela parábola que Jesus contou do servo que viajou e deu 10 para um, 10 para o outro, 10 para o outro, aí um foi investiu e deu 2 vezes mais, e o que ganhou um pouquinho falou, não, o senhor é severo, bravo, eu escondi com medo. Aí ele falou, se você sabia que eu sou bravo, você devia pelo menos ter deixado no banco para render um jurinho, né? Você não usou nada o que eu te dei. Você não investiu em nada, né? Então, nós precisamos ter sabedoria para investir aquilo que Deus nos dá, né? Nenhum cristão deveria ter medo da morte. A morte de Paulo naquele momento seria um lucro, em 2 sentidos. Primeiro, Jesus ia ser glorificado na vida dele. Segundo lucro, que ele ia ver Jesus, ele ia estar na eternidade, né? Ele enfrentava um impasse, sabendo que a sua morte poderia ser um lucro para ambos, o evangelho e pessoalmente, ele estava dividido entre estar com Jesus e continuar levando a mensagem do evangelho. Ele fala: desejo partir e estar com Cristo. Pode parecer uma coisa forte, né? E se você não entende a percepção dele, se ele não falasse o resto aqui, as pessoas iam falar assim: ah, mas ele está falando isso é porque ele está preso, coitado, deve estar sofrendo demais, está doente no final da vida, quer mais é morrer mesmo. Não, não era essa a motivação dele, né? Nós, os humanos, as nossas motivações podem ser algumas, olha para você ver. Várias pessoas, né, seres humanos, quiseram morrer em um certo momento da vida, né? Alguns desejaram morrer tomados pela tristeza e escuridão. Alguns chegaram a se suicidar. Alguns ficam tão cansados deste mundo, da maldade, da corrupção, da crueldade dos outros, que acham que morrer seria o melhor. Outros, enfrentando uma crise, um divórcio, um filho doente ou alguma coisa, acham que a morte seria o melhor. Paulo, ao contrário, não tinha nada em comum com essas pessoas. Paulo tinha outras razões para querer morrer. Ele iria para o céu e finalmente estaria livre da tentação e do pecado. Ele iria para o céu, significaria que aqueles irmãos e irmãs que já tinham ido antes dele, ele ia estar junto com eles. E, acima de tudo, ele estaria face a face com Jesus. Completamente diferente. O desejo de Paulo de morrer com os desejos daqueles que não têm esperança, né? Que não têm Jesus. Convencido disso, versículo 27. Convencido disso, sei que vou permanecer, não está na minha hora ainda, e continuar com vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença com vocês, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça na sua vida, na minha vida, não importa. Vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé. Gente, é demais, sabe? Assim, não fica só nesse estudo aqui, não, sabe? Volta, lê de novo, sabe? Vê o que Deus quer te falar nesse capítulo. Esse livro de Filipenses vai ser um livro muito rico para nós.
como todos têm sido, né? Aí vamos continuar. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Oposição vai ter sempre, né? Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, vocês também vão vencer, né? Oposição sempre vai existir. Se de alguma forma algum deixar de se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles, isso é sinal de destruição. Então, aquelas pessoas que se opõem ao evangelho, Deus vai lidar com eles, tá? Mas para vocês é salvação da parte de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que enfrento. Então, o que Paulo está dizendo? Vocês também estão passando dificuldades, vocês também estão sofrendo perseguição, mas vocês estão vendo como que eu estou passando esse sofrimento, como que eu estou passando essa provação. Então, segue o meu exemplo. E eu digo a cada uma de vocês aqui hoje, vamos seguir o exemplo de Paulo. Vamos enfrentar as dificuldades, sabendo que Deus está no meio delas, né? Não vamos esperar que termine para a gente dar glórias a Deus. Não, é no meio da tribulação, é no meio da tempestade. Né? Eu lembro que quando o JT era pequeno, eu não queria que ele tivesse medo de trovão, de relâmpago, essas coisas. Então, assim, no meio daquelas tempestades, mas aqui tem tantas, né? São barulhentas. Sabe, eu ficava falando para ele das maravilhas de Deus. Olha que lindo o trovão, olha que som maravilhoso. Imagina se isso não é a voz de Deus forte, poderosa, que alcança toda a terra. Então, assim, é enfrentar essas coisas que podem dar medo, sabendo que você não está sozinho nessa dificuldade. Deus está do seu lado, né? Deus está aí, acompanhando você no meio delas. A gente não está sozinho nunca. O diabo quer fazer a gente sentir que a gente está abandonado, ninguém te vê, ninguém te escuta. Mas Deus prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E olha, semana passada, não esse domingo passado, o outro pastor falou: o pouco com Deus é muito. Então, a minha fé pequenininha pode ser só o suficiente que eu preciso para conseguir resistir à voz de Satanás. Né? Quando a gente falou do capacete e do escudo da fé, que repele essas flechas, que repele essas mensagens negativas de Satanás no nosso ouvido, na nossa mente. Né? Só a palavra de Deus pode nos manter firmes, em pé. Né? Quando os cristãos não têm medo dos seus adversários, isso é evidência de nossa própria salvação. Foi dado aos filipenses o privilégio de crer em Cristo. Nós somos mais privilegiados ainda, porque a gente não sofre por Cristo. A gente só crê e recebe as bênçãos. A gente não é perseguido, a gente pode encontrar onde a gente quer. As igrejas, cada dia, né, aparece uma num canto, não tem proibição. A gente tem Bíblia para todo lado, tem Bíblia no aplicativo, tem Bíblia de papel. E a gente não valoriza, sabe? Nós temos que valorizar. Nós não sofremos por Jesus. Pouquíssimas gente. Assim, nos Estados Unidos, eu acho que raramente, talvez um jovem que sofre pressão na escola, alguma coisa assim. Mas nós não sofremos perseguição por Jesus. Né? Nós temos muitos motivos de glorificar a Deus por isso. Os filipenses não precisavam temer que sua aprovação atual, e a aprovação de Paulo também, né, significava que Deus os tinha abandonado. Sua dificuldade atual não foi dada a eles como punição, eles não tinham feito nada errado, mas como uma ferramenta nas mãos de Deus, para a glória de Deus e para o engrandecimento do reino de Deus.
né? Por que que tem os mártires? Por que eles são chamados mártires? Porque a vida deles impactou a época que eles viveram de uma maneira tremenda para a glória de Deus, né? Olhem para cima e tomem cada pulsação de dor, cada hora de agonia como um presente. Ouse agradecer a Deus por isso. Olhe dentro do envelope da dor pela mensagem que ele envolve. Às vezes, a caixinha que a dor vem, ela é feia, ela é dura, mas se a gente conseguir abrir essa caixinha e perceber o amor de Deus lá dentro, usando, né? Tem um tesouro, gente. Assim, o nosso sofrimento nas mãos de Deus é um tesouro precioso. Qual tem sido a minha atitude em relação às provações e dificuldades que Deus me permite passar? Tenho glorificado a Deus nas minhas dificuldades? Qual é a motivação da minha fé? A minha fé é porque eu tenho medo? A minha fé é porque eu estou querendo ganhar, né, alguma coisa em troca? Ou a minha fé é pelo maravilhoso Deus que me ama e por tudo que Jesus já fez por mim? Que Deus abençoe vocês, que essa lição dessa semana produza dentro de nós alguma coisa nova, sabe? Nova. Todas nós, se não estamos passando, vamos passar, ou já passamos, vamos passar de novo por dificuldades. Isso é inevitável. Mas diante das lições que Paulo tem deixado para nós, sabe? Vamos tirar o melhor desses momentos, né? Dessas lutas que a gente passa. Que Deus abençoe vocês muito essa semana. Amém. Amém. Cadê? Amém.